Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Os rios, praças e frutos da Nova Jerusalém, versículos 1 e 2. Enquanto o 21º capítulo descreve a parte exterior da Nova Jerusalém, o capítulo seguinte descreve o interior desse satélite celestial. Somos levados a meditar na promessa de nosso Senhor, que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E não é exatamente isso que é revelado sobre o interior da Nova Jerusalém. O rio da água da vida é o Espírito Santo, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e dá vida ao mundo. Então, para este comentarista aqui, este rio é um simbolismo do Espírito Santo. Vamos às referências bíblicas agora, o rio da água da vida. Salmos 36, versículos 8 e 9, Salmo de Davi. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmos 46, versículos 4 e 5, dos filhos de Corá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Vamos a mais um comentarista bíblico, depois retornamos às referências bíblicas. Além dos 12 grandes rios que descerão ao meio das 12 grandes e amplas estradas que passam pelos 12 portões até todas as partes da terra, haverá inúmeras fontes de água da vida por toda a cidade e muitos lagos e rios na terra, segundo a interpretação deste comentarista. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 e 9, a torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Joel capítulo 3, versículo 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. João capítulo 4, versículos 10 e 14, replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ainda sobre o rio da água da vida, Apocalipse 7, 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha.
e quem quiser receba de graça a água da vida. A respeito do trono de Deus e do Cordeiro, deixo uma referência para reflexão. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Para esse versículo 2, começo com os comentaristas. À esquerda da tela, no meio da sua praça, esta é a descrição de somente uma das grandes e amplas estradas que passam por um dos 12 grandes portões. De uma e outra banda do rio estava a árvore da vida. De ambos os lados, de todos os 12 grandes rios que fluem, cerca de 2.200 quilômetros, pelas 12 grandes e amplas estradas, haverá filas de árvores da vida, cada fileira com 2.200 quilômetros de comprimento, conforme descrição no versículo 2. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, a preservação da vida das nações naturais da terra, bem como dos santos ressurretos. Não haverá doença, por isso não haverá cura de doenças, mas saúde e vida eterna virão das folhas das árvores. E ele cita aqui uma comparação com Gênesis capítulo 3. Então, sobre a árvore da vida, eu deixo várias referências bíblicas. Vou ler algumas, como sempre. Ezequiel 47, versículo 8 e 12. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Promessas ao anjo da igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ainda no versículo 2, continuamos com os comentaristas bíblicos. É possível que o sujeito no singular indique não a quantidade, mas a espécie árvore da vida, alinhada ao longo das duas margens do rio da vida, que corre no meio da cidade. 12 frutos, possivelmente, indicam 12 qualidades de frutos ou 12 colheitas anuais, o que fala de abundância e constância na produção do fruto. Comentarista mais ao centro da tela, o objetivo inicial de Deus, de que o homem deveria viver eternamente por meio da árvore da vida, foi bloqueado por Satanás e pelo pecado, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, na Nova Jerusalém, essa árvore da vida cresce novamente com poder, e o homem deve comer fartamente dos seus frutos para viver eternamente. Na cruz do Calvário, a árvore da vida também foi plantada quando o Senhor Jesus se sacrificou, derramando a sua vida e seu precioso sangue para nos conceder a vida eterna. E agora, na última página da Bíblia, temos o maravilhoso resultado final. Não somente uma árvore da vida, mas no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Quer dizer, existe árvore da vida de uma e outra margem do rio, ou seja, muitas árvores da vida. O fato de João falar no singular árvore da vida não significa necessariamente que não sejam muitas, pois também Paulo, referindo-se aos 9 frutos do Espírito Santo, chama-os de fruto no singular. Quanto às folhas da árvore da vida servir para a cura dos povos, achamos ser mais um dos mistérios de Deus, haja vista que nenhuma interpretação plausível foi achada até aqui. Árvore da vida. O fruto dessa árvore da vida deve ser comido uma vez por mês, e estamos falando da parte da população que não tem corpos glorificados. Produz 12 frutos, dando de mês em mês o seu fruto. Mais uma vez o número 12, que significa o governo de Deus no que se relaciona ao caminho da vida eterna.
Há 12 tipos diferentes de fruto, mas não nos é dito quais são. As folhas da árvore são para a saúde das nações, diz respeito à interrupção de todo tipo de enfermidades antes mesmo que comece. Como já dito, a população na terra que nunca morrerá e não terá corpos glorificados necessitará dessas coisas. Estes são os que foram salvos durante e depois da era do reino.